Hoje, na segunda parte dessa série, nós vamos estudar sobre o profeta Isaías, que foi um homem visionário. Olha, Isaías pregou o evangelho 800 anos antes do nascimento de Cristo. Pensa nisso, uma pessoa pregando o evangelho 800 anos antes do nascimento de Jesus. Agora, como ele pregou o evangelho? Se você ler o livro de Isaías, você vai se dar conta que é um livro todo profético. Aliás, os estudiosos da Bíblia chamam o livro de Isaías do quinto evangélico. Eles falam Mateus, Marcos, Lucas, João e o evangelho profético, que é o livro de Isaías, que narra o Messias, vários aspectos da vida do Messias. E para a gente iniciar hoje, eu queria que você abrisse as suas escrituras. Nós vamos ler em Isaías. Abra a sua Bíblia, vai. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías capítulo 6, do 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, aí são tipo de anjos, né, arcanjos, e serafins. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Essa é a visão de Isaías. Ele está contando o que aconteceu com ele. O templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo com lábios impuros. E os meus olhos, Isaías disse, viram o rei dos exércitos. Então aqui começa a experiência de Isaías. Ele tem essa experiência com Deus, ele vê o Senhor. Ele diz quando foi que ele viu o Senhor, mas ele diz, esse encontro que eu tive com Deus gerou uma situação forte na minha vida e eu entrei em pânico, porque eu vi o Senhor, eu vi a santidade de Deus, eu vi a beleza de Deus e imediatamente eu disse, ai de mim. Ao ver o Senhor, ele disse, ai de mim, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos e eu sou uma pessoa cheia de pecado, vivo no meio de um povo cheio de pecado. Então, baseado vamos pensar assim, né? Se Isaías sentasse aqui com a gente hoje, Isaías poderia dizer assim, olha, escute aqui o Igreja Home Church, baseado na minha experiência, diria Isaías nessa conversa imaginária, quero te ensinar 3 coisas, quero te dar 3 conselhos. Então anote aí os 3 conselhos de Isaías. Primeiro deles, né? O primeiro conselho, tenha um encontro com Deus. Olha, eu não sei como enfatizar mais isso para você do que eu vou tentar aqui. Eu vou tentar bater nesse ponto de todas as formas que eu puder. Você precisa ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus é que muda a nossa vida. Olha só, você pode se encontrar com você mesmo, você pode se encontrar com o universo, você pode se encontrar com a natureza, você pode se encontrar com 500 coisas. Tudo isso te ajuda, pessoas entenderem, eu quero me encontrar com a minha alimentação, eu quero me encontrar com a minha saúde física, tudo isso é show de bola. Mas quando você se encontra com Deus, sua vida muda. Sabe, nós precisamos procurar a Deus. Talvez você veio parar aqui hoje, né? Você está distante de Deus, você não tem caminhado perto de Deus, ou você teve um encontro com Deus há muito tempo no passado e hoje esse encontro não é uma realidade mais na sua vida. Posso te dizer uma coisa? Você precisa se encontrar com o Senhor hoje, agora. Você veio assistir aqui, seja você assistindo ao vivo, ou seja você assistindo na gravação que ficará desta mensagem, Deus hoje te trouxe para ouvir essa palavra. Sabe por quê? Ele quer se encontrar com você. Um encontro com Deus muda a nossa vida. Isso é urgente. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Deixa eu te falar algumas coisas que o encontro com Deus faz na nossa vida. Primeiro, um encontro com Deus transforma a crise em catalisador de crescimento. Né? O que é catalisador? Ele potencializa, ele acelera. Esse termo é usado para algo que potencializa, que acelera o mover. Quando você se encontra com Deus, ainda que no meio da sua crise, isso torna um catalisador de crescimento, isso potencializa o seu crescimento, isso potencializa o seu sucesso, o seu êxito. Escute algo, um encontro com Deus tem o potencial de transformar o nosso pior momento
no momento que vai te catapultar para o que Deus tem para você. Eu vou repetir de uma outra forma. O encontro com Deus, ele tem o potencial de transformar a sua crise no melhor momento da sua vida. O encontro com Deus tem o potencial de transformar a sua crise na mola propulsora que vai te lançar na direção do que Deus tem para você. Sabe, quando nós nos encontramos com Deus, nós temos o potencial de transformar a nossa maior dor, o nosso pior momento, no catalisador do nosso sucesso. Sabe, o encontro com Deus, ele faz a gente parar de olhar o que está acontecendo e olhar o que Deus pode fazer através disso. Eu imagino que você me escutando agora, você está pensando assim, mas você não sabe bem, pastor, o que eu estou vivendo. Você não sabe bem a minha situação. Você não sabe bem o que está acontecendo na minha vida. Preste atenção em algo. Nós lemos Isaías 6 e começa dizendo assim, no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías 6:1 diz isso, no ano em que o rei Uzias morreu. Você não tem a menor ideia de quão ruim foi esse ano na vida do profeta Isaías. Foi um dos piores anos da sua vida. Sabe, aqui ele cita o rei Uzias, ele nos coloca dentro da história, ele dá um tempo, ele dá um timeline para a gente seguir. Ele diz, olha, a minha experiência com Deus, o meu encontro com Deus foi no ano que o rei Uzias morreu. E o que aconteceu quando o rei Uzias morreu? Aí a gente vai estudar isso nas escrituras. Quem era o rei Urias? Ele era um homem de Deus. A história do rei Urias era fantástica. Ele revolucionou o exército de Israel. O rei Urias tinha um exército tão poderoso que a sua fama chegou até o Egito. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nos escritos históricos do Egito secular, existe citado ali o nome do rei Uzias. Existe citado ali quem era o rei Uzias. Era um homem poderosíssimo. Ele inventou, aliás, uma das coisas fantásticas que ele tinha é que ele revolucionou o maquinário de guerra de Israel. As melhores catapultas da época, acho que é assim que chama, né? Aqueles lançadores de pedra, de fogo, ele era Israel que tinha. Ele inventava essas coisas, ele armou Israel. Israel, na época do rei Uzias, era super bem armado, era super bem representado e era um tempo bom. Ele teve um problema. Um dia esse rei, como todo mundo, né, que caminha com Deus, se não vigiar, um dia tem um problema. Ele se achou tão autossuficiente que ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus e aí a Bíblia conta algumas coisas que ele fez lá que não teve muito certo. E sabe o quê? Ele se desviou. Mas desviou com força. Ele foi para longe, né? Posso dar um exemplo para você. Um certo dia ele entrou no santuário, começou a queimar incenso. Os sacerdotes disseram, você é louco, isso não é para você fazer, isso é a gente que vai fazer e tal. E aí ele disse, olha, eu sou rei, eu faço o que eu quiser e tal. Enfim, ele morreu. Morreu e deixou o reino. No momento final da morte dele, ficou ruim Israel. Em seguida, subiu Jotão. Jotão foi cruel, aí já é um rei ruim. Israel estava passando por um momento horrível. Por favor, entenda isso. Israel estava passando por um momento horrível e Isaías faz questão de dizer, naquele momento horrível que nós passamos na nossa história, vocês lembram? No ano que o rei Uzias morreu, ele não disse na época do rei Uzias, porque tem muito tempo bom. Ele disse no ano que o rei Uzias morreu. Vocês lembram? Pois é, naquele momento horrível, nós tivemos um encontro com Deus. Naquele momento horrível, ele disse, eu tive um encontro com Deus. Sabe, o filho que assumiu depois de Uzias era Jotão. Esse era um cara horrível. E Isaías está se encontrando com Deus num momento horrível. No pior momento que ele viveu debaixo dessa história do rei Uzias. E ele no meio do seu pior momento, pensa um pouquinho, eu estou dando volta aqui para falar só uma coisinha e tentar encaixar você na experiência de Isaías. No meio do pior momento que ele estava vivendo, ele teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. Uau! No meio do pior momento, ele teve um encontro com Deus. Qual é o seu momento hoje? Muita gente está vivendo o pior momento em sua vida hoje. Aliás, nós nunca esperávamos passar pelo que estamos passando. Ninguém está preparado para viver o que está vivendo hoje. Ninguém está preparado. Teve gente que fez reserva, teve gente que esperou tempos difíceis,
teve gente que, enfim, esperou acontecer tragédias, mas não esperava no nível que a coisa aconteceu. No pior momento, ele teve um encontro com Deus. Por mais que você está passando o pior momento, você que está aí, sabe, com medo, você que está aí, o desespero batendo no seu coração, a incerteza, você que está hoje vendo um monte de coisa perder o controle, deixa eu te dizer, talvez esse seja sim o pior momento da sua vida, mas o problema não é o momento que você está vivendo. A coisa que você precisa entender é o seguinte, é como você responde. A forma que nós respondemos ao que estamos vivendo é que nos dá o resultado final. Você pode aumentar essa crise ou você pode ter um encontro com Deus, responder de maneira correta e sair disso para viver os melhores anos da sua vida. Quando a presença de Deus inunda a nossa vida, nós paramos de olhar o que está ao nosso redor. Sabe? As reações mudam. Tudo à nossa volta muda quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós conhecemos o Senhor. Então, um encontro com Deus nos faz, então, mudar a nossa crise no momento que vai nos impulsionar para o futuro. A outra coisa que o encontro com Deus faz, quando a gente tem um encontro com Deus, e como eu disse, eu quero enfatizar o encontro com Deus, né? Isaías deu o primeiro conselho, tenha um encontro com Deus, porque o encontro com Deus, além de mudar a sua crise no seu melhor momento, ele te faz enxergar quem você realmente é. O encontro com Deus te faz você entender quem você é em Deus, porque a gente fica se achando, a gente acha, eu sou isso, eu sou aquilo, pelo menos eu não matei ninguém, eu não falo mal, eu não faço isso, eu não fiz aquilo, eu nunca prejudiquei ninguém, eu sou um cara legal, a minha família diz que eu sou legal, o povo diz que eu sou legal, mas quando nós temos um encontro com Deus, a gente enxerga como a gente realmente é. Nós começamos a enxergar quem somos e não mais nos damos conta da gente apenas pelo que dizem de nós ou nós achamos, mas nós começamos a entender o que Deus fala, o que Deus quer nos ministrar. E eu posso te dizer uma coisa, quando nós temos um encontro com Deus, a primeira coisa que nós percebemos são os nossos defeitos. Gente, olha, eu sou pastor há 26 anos e uma das coisas que me incomoda, e eu vou ser muito honesto com você, me incomoda muito, às vezes, algumas pessoas que dizem assim, olha, eu tive um encontro com Deus, eu tive orando, eu tive uma revelação de Deus e Deus revelou para mim o erro de todo mundo. E ele sai batendo em todo mundo, falando em todo mundo, mas ele mesmo não vê os erros dele. A pessoa é errada até o tutano, cheio de erros, cheio de falha, mas o encontro com Deus só gera que ele veja o problema dos outros. Eu começo a questionar esse encontro com Deus aí, qual Deus que ele está encontrando. Porque quando nós encontramos o Deus verdadeiro, a primeira coisa que nós nos damos conta é de quão ruim nós estamos. Veja Isaías 6,5, é exatamente isso que ele diz assim, ó. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homens de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ai de mim, eu vi o Senhor, meu Deus, eu sou ruim, o meu povo é ruim. Ai de mim. Todas as vezes que eu estou com Deus, que eu encontro o Senhor, a primeira coisa que Deus vem falar para mim não é, sua mulher tem que mudar. Os seus filhos têm problema. A primeira coisa que Deus fala comigo é, Marcelo, e aí? Vamos mudar essas áreas? Marcelo, eu te amo tanto, eu quero te ajudar a vencer isso. Marcelo, vamos avançar nessas áreas? Então, quando nós mergulhamos na glória de Deus, nós vemos o quanto somos defeituosos e o quanto precisamos de mudança. Sabe? O quanto Deus tem que trabalhar em nós. E Deus não está preocupado com a nossa aparência, assim, vamos fazer uma reformazinha. Não, o que Deus quer fazer é uma mudança. Quando Deus nos mostra o quanto somos imperfeitos, nós podemos entrar em crise. Tá tudo bem. Talvez você está assistindo aqui hoje falando, cara, é verdade, eu estou lascado, tá tudo bem. É bom diante de Deus a gente ver as nossas imperfeições e reconhecer, porque aquele que mostra as imperfeições, ele também vem com o seu sangue, ele nos limpa, ele nos cura. E isso gera o terceiro ponto, o encontro com Deus, o terceiro ponto aqui do encontro com Deus, né? O encontro com Deus remove o nosso passado para redimir o nosso futuro. Deus remove o nosso passado para redimir o futuro. Quando nós temos um encontro com Deus, sabe, um tempo de arrependimento, a gente sabe quem a gente é, a gente tem esse tempo de arrependimento, sabe o que acontece? Não estamos tratando apenas do passado, viu, e do presente. Deus me perdoa o passado, Senhor, e muda o meu presente hoje, mas naquele momento que nós temos um encontro com Deus, Deus está trabalhando no passado com perdão, trabalhando no presente com mudança, mas Deus está também redimindo o nosso futuro. Deus está consertando o nosso futuro. Deus está, sabe, melhorando a nossa vida. E sabe quem vai colher isso? Vai colher isso é os nossos filhos, os nossos netos,
as nossas gerações, até a volta de Jesus, aleluia. Quando nós nos encontramos com Deus, nós não apenas transformamos a nossa vida, nós transformamos o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, a nossa geração, que Deus vai fazer através da nossa família. Você pode até pensar, eu fiz muitas coisas erradas, pastor. Não se preocupe, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos limpar, para nos purificar, para nos transformar. E é exatamente isso que acontece com Isaías. Se você vê Isaías 6,8, cita exatamente isso. A Bíblia diz que então um anjo veio até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. É interessante aqui que em seguida Deus fala, então ouvi a voz do Senhor proclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas olha só, naquele momento, Deus envia uma brasa que sai do altar de Deus, o anjo leva, toca a língua de Isaías. Isaías então é purificado. Hoje o sangue de Jesus toca a nossa vida, aleluia, nós somos purificados. E naquele momento Isaías, que estava ali perdido, não sabia o que fazer, no meio da maior crise da vida dele, vem quem? Vem Deus, o toca, o limpa e diz, eu preciso de alguém, eu tenho um futuro para você, Isaías. Quem eu posso enviar? Estou precisando de alguém. Tem algumas perguntas que Deus faz que eu não entendo. Parece que Deus tem um senso de humor, né? Deus, Isaías e o serafim ali, e o anjo. Deus vira para Isaías, né, diz assim, peraí que eu vou limpar o seu pecado. Uma vez que limpou o pecado, Deus vira para Isaías assim, Isaías, estou precisando de alguém. Eu estou precisando de alguém que vá por mim. Quem eu enviarei? Isaías olha para a direita, não tem ninguém, olha para a esquerda, não tem ninguém, é só ele. Ou seja, Deus está falando para ele, rapaz, quando eu redimi você, quando eu limpei o seu pecado, ao mesmo tempo eu estou te habilitando para dizer sim para os meus planos, para os meus projetos, para avançar na direção do que eu tenho para você. Glória a Deus, é isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus hoje quer redimir você para lançar você na direção do que Ele tem para você. Fala um amém aí onde você está, digita alguma coisa para depois, quando eu acompanhar, aí eu ver que você acompanhou. Que pena! Uma das maiores faltas que eu sinto é de ver você gritando amém aqui, é de ver você interagindo, é de ver você dizendo, é isso aí, pastor. Então faz isso online para a gente depois supra essa carência minha de pastor, amém? E é bom para os seus irmãos também interagir com você, mas Deus te redime e já te dá um futuro. Deus te redime e já te dá um futuro. E esse momento aqui, do primeiro conselho de Isaías é esse, tenha um encontro com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está nos assistindo agora, se você ainda não teve chance de ter um encontro com Deus, ou você teve há muito tempo atrás um encontro com Deus e se afastou desse caminho, hoje é dia de você voltar para Ele. Por favor, você quer entregar sua vida ao Senhor? Você quer recebê-lo como seu Salvador nessa noite? Aonde você está, nesse momento, faça o seguinte, feche os seus olhos, ponha a sua mão sobre o coração. Por favor, aí agora, onde você está? Talvez você quer fazer isso no meio dos seus filhos, no meio da sua família, sabe? Esse é um momento propício. Pede alguém aí do lado para impor a mão sobre você e vamos orar. Pai, repita comigo assim, Pai, em nome de Jesus, vem e transforma a minha vida. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vem agora, Deus, me salva, muda a minha vida, eu sou teu. Me faça um cristão de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fizer essa oração e você recebeu Jesus, vai no nosso website lá, o homechurchnj.com, clica lá no início e manda para nós, deixa a gente saber. Sabe, tem um formulário lá, clique e diz, eu entreguei minha vida para Jesus hoje, preciso de oração, eu quero orar por você, eu quero fazer chegar uma Bíblia até você se você não tem, eu quero pôr alguém em contato com você, eu vou estar em contato com você, para te abençoar, orar, sabe, para que você possa caminhar com Cristo e ter uma experiência com Ele. Mas entenda algo, meu irmão, que entregou a vida para Jesus hoje, e você, que já caminha com Ele há muito tempo, você precisa se encontrar com Jesus. Não se distraia, focalize nisso. Você precisa se encontrar com Jesus. O segundo conselho de Isaías que eu quero trazer aqui e avançar, e eu vou, como eu disse, eu gastei mais tempo no primeiro conselho, eu vou ser bem breve no segundo, nós já estamos caminhando para terminar, mas no segundo conselho de Isaías, Isaías daria esse seguinte conselho nessa conversa imaginária. Entenda que Deus quer se revelar a você. Olha, entenda
Deus quer se revelar a você. E aqui tem um texto em Isaías 30, 21, que eu queria destacar para você. Isaías 30, leia Isaías 30 todo, Deus está dizendo assim, esse povo não quer ouvir, esse povo faz o que quer. Eles compram, vendem, fazem contrato, constroem, atualiza isso na sua vida que você vai ver, contextualiza isso com a sua vida, é bem para hoje. Esse capítulo de Isaías. E Deus está falando, esse povo faz o que quer, por isso que vai dar tudo ruim, por isso que vive do jeito que vive. Né? E eventualmente Deus diz, eu quero me revelar a vocês. Em Isaías 30, 21 ele diz, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz de trás de você te dirá, esse é o caminho, siga-o. Deus está dizendo, eu vou colocar a minha voz te dizendo, não interessa onde você estiver indo, vai ter sempre uma voz te dizendo, é por aqui, ó, é por aqui, em todas as áreas da sua vida. Se você ousar, sabe, parar e entender que Deus quer se revelar a você, então você vai buscar a Deus. E aí você vai se dar conta que a voz do Senhor vai estar sempre te orientando, te guiando, sabe? Deus quer te orientar, Deus quer te direcionar. Muitas vezes a gente para no meio de uma crise e diz, puxa, deixa eu entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Pare com isso. Às vezes nós entenderemos, às vezes não. Antes de você entender, é mais importante você parar e escutar a voz de Deus te dizendo, o caminho é esse, o caminho não é esse, é por aqui que você vai, é por aqui que você não vai. É Deus que toma a iniciativa. Entenda isso. Ai, o que eu faço para falar com Deus? Existe uma música tão antiga aí no repertório brasileiro da MPB que fala, se quiser falar com Deus, você tem que se jogar no chão, você tem que se trancar no quarto, você tem que fazer aquilo. A música é 5 minutos te dando um monte de coisa, dizendo, e depois diz assim, mesmo assim, enfim, não tem saída. Não é, não. Você não precisa de ficar desesperado buscando a Deus, você só precisa parar e escutar a Deus, se prostrar diante de Deus, deixar Deus te encontrar. Deus é quem vai ao nosso encontro, isso é claro em todas as Escrituras. Presta atenção nessa frase, ó, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, é Ele que vai ao nosso encontro. Né? Deus nos amou, Deus é quem vai ao nosso encontro e Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Anote isso aí. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. É Ele que bate a porta. É Ele quem toma a iniciativa. A gente tem que parar e deixar Deus nos encontrar. O encontro com Deus nos muda sim, mas não fica igual um doido desesperado. Não, para, abre as suas escrituras, sabe? Mergulha só ali, comece a ler os evangelhos. Começa por João, se você não leu ainda as escrituras, e você vai ver Deus te encontrando, Deus falando com você, sabe? E eu quero te dizer, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus. Seja intenso com Deus. Deixa eu dizer algo. Algumas pessoas falam assim, o que eu faço para ter uma experiência com Deus? Olha, você não precisa de ficar igual um doido para lá e para cá, mas o que você vai fazer, seja intenso. Senta e vai ler as Escrituras e leia de forma intensa. Sabe? Senta e vai meditar na palavra e medita intensamente. Põe uma música para tocar e faça isso intensamente. Se jogue no Senhor. O que Deus quer de nós é isso, que a gente o busca. Ele diz, vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Seja, como vou te dizer, apaixonado na sua busca de Deus, né? Quando nós assistimos uma partida de futebol, como a gente assiste uma partida de futebol, né? Eu fico imaginando algumas pessoas falam assim, não, eu creio que a gente tem que ser... Eu não sou disso de ficar muito intenso, não, porque não sou eu, sabe? Eu não sou muito intenso, eu sou mais quietinho. Mas aí vai vir o jogo do time dele. Eu esperava que ele torcesse para o time igual ele faz com as coisas de Deus, igual ele louva, igual ele adora, igual ele vibra quando ele escuta a palavra, que mexe na alma dele, ele só balança o olhinho. Então, pisca o olho e balança a cabeça. Eu esperava que a pessoa se reacionava assim, né? Então vamos assistir o jogo de futebol. O que eu esperava? O time da pessoa, né? Eu esperava essa reação. Oh, a boa jogada. Oh, uau, quase gol. Oh, foi gol. Bonito gol. Mas as pessoas fazem isso? Claro que não! Com todo comedidinho que é, todo não sei o que. Vai lá, passa a bola! Ai, meu Deus! Quase! É gol! Por quê? Porque tem paixão. Tem paixão no futebol. Tá de todo o coração naquilo. Mas não tá de todo o coração nas coisas de Deus. Por isso não tem paixão. Ei, que tal a gente repensar isso? Que tal a gente parar e dizer, Deus, eu preciso fazer as coisas do Senhor de coração. Sabe? Por que você não vibra um pouquinho mais? Por que você não é mais apaixonado com as coisas de Deus? Aí na sua casa mesmo.
Por que você não começa a celebrar com sua família os golaços que Deus tem feito na sua vida, na sua família, no seu ministério, na igreja onde Deus tem te plantado? Que tal você começar a celebrar Deus dessa forma, apaixonadamente? Então, mas entenda, Ele quer se encontrar com você. O segundo conselho de Isaías é exatamente esse: Deus quer se revelar a você. E o terceiro é muito fácil de você guardar isso. É o seguinte: não permita que a crise te faça vítima. Ou seja, o conselho seria, Isaías, na conversa hipotética aqui, imaginária, diria: ei, não seja vítima da crise. Olhe para Deus e deixe Ele te iluminar. Olhe para Deus e deixe Ele te iluminar. Deixa eu dizer de uma outra forma. Não fique focado na sua crise. Olhe para Deus, porque Ele quer te usar. Deus quer te usar. Eu costumo usar muitas vezes algumas ilustrações, e eu vou fazer isso hoje, vou estragar aqui um pouquinho, a produção vai brigar comigo aqui o que eu vou fazer, mas é assim, ó. Esse iPhone é maior do que eu? O que você acha? Claro que não, né? Esse telefone não é maior do que eu. Mas e se eu começar a colocar esse telefone diante de você? Será que ele fica maior do que eu? Olha aí, olha aí. Poxa, ele me cobriu. E se eu começo a dar... sabe, é assim que faz. A gente começa a dar atenção nas coisas e vai dando atenção e vai dando atenção. Daqui a vez você começa a ver a vida inteirinha só através dessas coisas. Não é maior do que eu, mas se tornou maior do que eu porque você colocou só isso diante dos olhos. Isso pode acontecer com uma pequena moeda. Você põe diante dos olhos, sabe o que acontece? Quando você põe diante dos olhos, a moeda fica maior do que o mundo, você só vê a moeda. Preste atenção para que isso não aconteça com a crise, não seja vítima da crise. Sai um pouco do noticiário, começa a ver um noticiário bom. Tem muita gente sendo curada assim, infelizmente, muitas famílias em dor, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga consolo, mas tem muita coisa boa acontecendo, tem muito milagre acontecendo, tem muita gente se movimentando e fazendo coisa boa, tem muita humanidade, gente sendo humano de verdade acontecendo. Então, não seja vítima, saia da frente do noticiário ruim, saia do sofá, saia da depressão e levante-se. Veja o conselho de Isaías no capítulo 60, versículo 1 e 2, Isaías diz o seguinte, né? A palavra do Senhor veio a Isaías e disse: levanta-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, ou raia a glória do Senhor, e sobre você se vê a glória do Senhor. Sabe, no meio da maior crise da sua vida, Isaías descobre que Deus quer usá-lo. Eu já disse, Deus fala, eu queria mandar alguém. Só ele, Isaías. Deus tem um senso de humor fantástico. Eu queria mandar alguém. Quem enviarei? Isaías, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías estava em uma crise enorme. Olhou para o Senhor e viu que Deus queria para a vida dele. A palavra para o nosso dia de hoje é: levanta-se, brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Tem algo lindo na sua vida, escute, tem algo lindo que Deus colocou dentro de você. Você é sal, você é luz do mundo, você veio para fazer a diferença. Sabe, não fica sentado sendo vítima, sofrendo. Deus vai derramar, Deus vai te limpar, Deus vai te restaurar, o encontro com Deus vai te projetar, Deus vai se revelar a você e você vai começar a brilhar. Deixa a luz de Deus bater em você e iluminar todo mundo que está ao seu redor. Nos momentos de trevas é que nós precisamos de luz. Como Semi disse mais cedo na ligação que eu fiz para ele, ele disse: as pessoas estão sensíveis, estão carentes, sabe por quê? Porque elas estão na escuridão. É um momento de trevas na terra. Você nasceu para ser luz. Não seja vítima. Deixa Deus te usar. Deixa a luz do Senhor alcançar outras pessoas. Assuma o ministério que Deus deu para você, a sua vida. Então vamos relembrar os 3 pontos, rapidamente, os 3 conselhos de Isaías. Tenha um encontro com Deus. Segundo, entenda que Deus quer se revelar a você, é Ele que quer, apenas se abre. Terceiro, não seja vítima da crise. Olhe para Deus e deixe Ele te iluminar. E iluminado, faça a diferença. Eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, por todos aqueles que estão nos ouvindo, que sobre eles venha hoje, Senhor, um quebrantamento, que aconteça um encontro real contigo,
que, Senhor, eles possam seguir esse conselho e se encontrar com o Senhor. Que eles possam também, Senhor, discernir e entender que é o Senhor que quer se manifestar e apenas se posicionar para ler as Escrituras, orar, ouvir louvores e ter esse encontro com o Senhor. Que eles abram o coração, Senhor, e possam, Senhor, preparar tempo para isso, entendendo que é o Senhor que dá o primeiro passo nesse encontro. Que toda barreira seja quebrada. E por último, Senhor, que eles possam, em nome de Jesus, aceitar que o Senhor venha, restaure, ilumine e que assim eles sejam luz, que eles possam brilhar. Eu abençoo cada ovelha, eu abençoo cada amigo, cada um hoje que caiu aqui nesse podcast, nessa transmissão e está sendo abençoado, que venha sobre a casa dele a paz de Deus que excede todo entendimento, que o Senhor guarde, que o Senhor faça milagres, que o Senhor traga provisão divina e que o Senhor brilhe sobre eles e que nesse tempo de tantas trevas no mundo, eles sejam luz. Em nome de Jesus. Amém.